Esse aqui é o Fiat Pulse na versão Impetus, a topo de linha. Esse aqui é o primeiro SUV da marca aqui no Brasil e olha, ele tem tudo para fazer muito sucesso. Fica aí que eu vou te contar tudo sobre esse carro. Já começa deixando um like aí embaixo, porque olha, passa sufoco, eu tô derretendo aqui, mas tudo para trazer conteúdo para você. Então deixa um like aí, se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, é só clicar no botãozinho aqui embaixo do vídeo e ativar o sininho das notificações. Bom, primeiro a gente vai começar mostrando a dianteira aqui do Fiat Pulse. A gente consegue ver aqui primeiro os faróis Full LED, que inclusive desde a versão de entrada já estão disponíveis. Aqui a gente vê um aplique cromado passando por cima dos faróis, seguindo ali acima da grade dianteira e indo até o outro lado. Na grade dianteira, a marca da Fiat aqui no centro e ali no cantinho a Italian Flag. Aqui a gente vê os faróis de neblina com essa moldura em cromado aqui. Mais abaixo da grade a gente vê esse aplique em preto que começa aqui na parte inferior do para-choques, sobe até o local da placa e abaixo dessa grade inferior aqui, a gente vê um aplique em prata. Bom, aqui debaixo do capô, a gente tem o motor 1.0 Firefly Turbo, são 130 cavalos no etanol e 125 na gasolina. O torque, 20,4 kg, é o mesmo para os dois combustíveis. Aliás, você acha que é coincidência ou não o torque desse motor aqui ser exatamente igual ao do Volkswagen Nivus? Olha, é realmente impressionante o jeito que esse carro aqui retoma. Só que eu notei de fato, é um delay no acelerador, algo que você pisa, ele demora para responder, mas depois que responde, meu filho, se prepare, você vai colar o corpo no banco. E eu não estou falando isso com nenhum exagero, é realmente muito surpreendente o desempenho desse carro. O motor, sem dúvidas, é um ponto fortíssimo desse carro aqui. E o casamento dele com essa transmissão CVT aqui é muito bom. No modo esporte, acionado pelo botão que fica ali no volante, o Pulse responde muito bem. Inclusive o grafismo do painel de instrumentos, que é uma tela digital, até muda. Por isso, em desempenho, fica com nota 9,5. Mas nem só de motor o Pulse vive. Vamos ver como o Fiat se comporta em movimento. A direção elétrica dele me agradou bastante. Realmente a calibragem muito acertada. Você tem aqui uma direção extremamente leve, com o carro parado ou em velocidades mais baixas, o que é ideal para manobras. E com o carro em movimento ela tem o peso certo, não fica aquela coisa pesada demais artificialmente, né? E ela é muito direta também, ela responde muito rápido ao comando, né? Então você dá uma puxada no volante e o carro já responde realmente. Bom, aqui pelo volante eu posso setar inclusive o Cruise Control. Eu escolho a velocidade e ele vai mantendo. Infelizmente ainda não é adaptativo, né? Ou seja, aquele que se adapta ao carro da frente. Se o carro da frente diminuir, ele diminui também, como alguns outros modelos já dispõem, inclusive o Nivus, principal concorrente. Agora, uma função legal que esse carro tem aqui é o assistente de faixa. E essa função, aliás, é muito legal. Se eu estiver invadindo a faixa da direita, o carrinho vai ficar amarelo ali no quadro de instrumentos e ele vai dar aquela puxadinha no volante para corrigir. Olha só, ó, ele puxou sozinho, ó, ele puxa o volante sozinho e corrige a trajetória. Então realmente muito interessante essa função, é algo que aproxima o Pulse do futuro, né? A questão é que os carros autônomos são o futuro, a gente já sabe disso, e sem dúvidas é um passo para aproximar os carros vendidos atualmente do que vai vir aí no futuro. E além de tudo, você consegue também passar as marchas pelas borboletas aqui atrás do volante. Então você tem o controle de quase tudo aqui no carro sem precisar tirar as mãos do volante, algo que realmente pontaço aqui para o Fiat Pulse, trazendo um volante realmente que dá ao motorista toda a segurança de poder controlar várias funções sem tirar as mãos daqui, né? Só que você só vai poder passar as marchas pelas borboletas. Aqui no câmbio mesmo, na alavanca, eu não tenho essa opção. Ó, a suspensão dele tem um acerto mais firme, mas não é desconfortável. Ela filtra bem as irregularidades,
não transfere para cá, para dentro, né, para os passageiros, e ainda mantém o carro aí, segura um pouquinho a inclinação da carroceria em algumas situações. Realmente algo muito bem feito pela Fiat. E outra coisa é que o Pulse também tem regulagem do volante de altura e profundidade. Realmente ajuda os motoristas a encontrarem a posição ideal para dirigir, principalmente aqueles mais altos que precisam afastar mais o banco. Aí eles conseguem encontrar realmente a posição mais próxima possível do ideal para dirigir o Pulse. A posição de dirigir, ela realmente faz com que você se sinta em um SUV. Ela é mais elevada e você vê o capô aqui bastante saltado, com esses vincos bastante pronunciados aqui nas laterais do capô, né? Então realmente você se sente em um carro maior. Eu só tive a sensação de que a minha cabeça está perto demais do teto aqui. E olha que eu nem sou alta, tenho 1,73 m. Então se por um lado você fica naquela sensação de que está em um carro mais alto, numa posição de dirigir mais elevada, por outra, se você for mais alto, vai ter que baixar bastante o banco para não bater a cabeça aqui no teto. Faróis e lanternas são em LED, o limpador de para-brisa varre boa parte do vidro. A visibilidade no geral é boa, com exceção do vidro traseiro, que é bem pequeno. Ao menos os sensores de estacionamento e a câmera de ré ajudam na hora de estacionar. Os sensores indicam obstáculos também na frente do veículo. Além disso, há um sistema de alerta de frenagem quando você se aproxima de algum carro. Bom, é praticamente impossível não notar. Em dirigibilidade o Pulse fica com nota 9. Chegando aqui na lateral do Pulse, uma das coisas que a gente nota de cara é, sem dúvidas, a diferença entre a cor da carroceria, esse cinza extrato aqui, uma cor de lançamento, e também a cor do teto, né? Você vê essa possibilidade de personalização aí do teto, um teto bicolor, né? Separados aqui por uma linha de cintura bem alta com um filete cromado aqui. A gente vê também as rodas aqui, aro 17, calçadas com pneus 205/50, um perfil mais baixo, um apelo estético melhor. A gente vê todo esse conjunto aqui de molduras plásticas, né, dando uma uniformidade. Bom, a gente chega aqui no interior do Pulse e se depara com realmente um acabamento muito interessante, né? Você vê aqui plásticos de texturas diferentes, ainda com essa barra em prata aqui no centro do painel, que inclusive se estende aqui até as portas. Os bancos da versão Impetus são em couro, dois tipos de couro, um couro liso aqui nas laterais e furadinho aqui no meio. Muito bom gosto. Ele também tem airbags laterais, né? Esse carro aqui é bem completo, são 4 airbags. Aqui a gente vê a central multimídia, mas a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Mas a primeira impressão que a gente vê de fato é o volante, né? A gente tem um volante aqui bastante completo. Eu consigo controlar o computador de bordo, que aqui no painel de instrumentos é uma tela TFT. Aqui no centro eu tenho os controles, alguns controles da central multimídia e alguns outros muito importantes, como controle de tração, assistente de faixa, travamento das portas e o controle também do ar-condicionado. A gente tem um ar-condicionado automático de apenas uma zona. Eu posso controlá-lo tanto por esses botões físicos aqui, quanto pela tela da central multimídia. Logo abaixo desses controles eu tenho um porta-trecos aqui, 2 porta-copos aqui e também um porta-trecos aqui nesse apoio de braço. As portas a gente vê plástico em todo o acabamento delas, a não ser aqui nessa parte desse encosto de braço, que a gente tem um pouquinho de couro aqui, o mesmo couro utilizado nos bancos. Apesar de abusar nos plásticos, eles são de boa qualidade e a Fiat também cuidou bastante dos encaixes deles. Em acabamento, a nota do Pulse é 8. Em termos de conectividade, o Pulse vai muito bem. A gente tem uma tela aqui realmente grande e olha, eu consigo espelhar o Apple CarPlay sem fio, o que realmente é um ponto muito positivo. Não fica aquele fio, né, aquele cabo atrapalhando aqui. E é muito fácil, em 30 segundos eu consegui espelhar o meu aparelho aqui na central multimídia e olha, ele ainda tem uma vantagem sensacional, que é o carregador de celular por indução. Meu celular está carregando aqui, olha, ele fica com esse LED azul aceso enquanto o aparelho está carregando. Sem contar também a qualidade do som do Pulse, olha só. So high.
Ele tem o agudo e o grave muito bem definidos, então você tem um som realmente de qualidade aqui no Pulse. Então realmente não tenho o que falar em termos de conectividade, a nota do Pulse é 10. Os bancos do Pulse são confortáveis, o acerto de suspensão ajuda a tornar a vida dos ocupantes tranquila e o ar-condicionado é realmente muito competente, mas ficaria ainda melhor se houvesse saída de ar para o banco traseiro. Outra coisa que não dá para deixar de falar é do isolamento acústico. Eu esperava um pouquinho mais do Pulse nisso. Eu consigo ouvir com frequência os pneus rolando e não só em asfaltos porosos, mas alguns mais lisos também. Eu ouço os pneus, o barulho do motor ele invade com frequência aqui a cabine. Em velocidades acima de 90, 100 por hora, eu consigo ouvir um pouquinho do barulho do vento também. Não é ruim, mas poderia ser melhor. No geral, o Pulse é um carro confortável e fica com nota 9. Bom, aqui na traseira a gente vê realmente o espaço que o Fiat Pulse oferece. Com o banco ajeitado para mim, eu tenho um palmo aqui de distância dos meus joelhos até o banco dianteiro e nas canelas a mesma coisa. O túnel central dele é bem estreito, então se houver um passageiro aqui no meio, ele vai precisar fazer o quê? Provavelmente vai precisar deslocar as pernas aqui para o lado. Esse banco aqui eu deixei ele bem afastado para trás de propósito, justamente para ver se a pessoa que for lá na frente tiver pernas maiores, né, for uma pessoa de estatura maior, realmente quem vai aqui atrás vai ficar um pouquinho prejudicado no espaço interno. 3 pessoas aqui não vão tão confortáveis assim, mas ainda assim sobra algum espaço aqui. Eu estou realmente com os joelhos colados no banco dianteiro e tenho 2, 3 dedos aqui das minhas canelas até realmente encostar no banco. Isso tudo se deve a uma coisa que eu vou te mostrar agora. Bom, e esse espaço interno todo que eu te falei aí realmente tem culpa, né? Os 2,53 m de entre-eixos aqui, 1 centímetro maior que o Fiat Argo, mas ainda 3 centímetros menor do que o principal concorrente dele, o Volkswagen Nivus. O Nivus que é baseado no Polo, tem 2,56 m de entre-eixos. Eu só tive a sensação de que a minha cabeça está perto demais do teto aqui. E olha que eu nem sou alta, tenho 1,73 m. Então se por um lado você fica naquela sensação de que está em um carro mais alto, numa posição de dirigir mais elevada, por outra, se você for mais alto, vai ter que baixar bastante o banco para não bater a cabeça aqui no teto. Ele definitivamente merecia um espaço interno melhor. A nota por aqui é 7,5. Bom, nós chegamos à traseira aqui do Fiat Pulse e algo que sem dúvida chama a atenção são as lanternas, que começam aqui na lateral, vão avançando para a tampa e afunilando. Uma coisa legal é que elas são em LED. Outra coisa que a gente nota aqui, sem dúvidas, esse spoiler aqui na traseira, né, que dá um aspecto mais esportivo para o Pulse. A gente vê a placa aqui no meio, toda a identificação aqui da versão no lado direito e ali a identificação do Fiat Pulse no lado esquerdo. A gente chega ao para-choques e a gente vê uma faixa preta aqui que vem daquela continuidade ali, né, que a gente falou a respeito das molduras, os paralamas, caixa de ar ali na lateral. E aqui na parte inferior a gente vê esse aplique em prata com 2 apliques em cromado aqui na lateral, simulando aí 2 saídas de escape, algo para tentar deixar o modelo com um aspecto mais esportivo. E já que a gente está aqui na traseira do Fiat Pulse, a gente vai falar agora do porta-malas. Eu posso abri-lo aqui pela chave ou então por um botãozinho aqui nessa parte inferior da tampa. A gente vê um porta-malas aqui totalmente forrado. A Fiat diz que ele tem 370 litros, mas a marca usou uma fórmula meio contraditória aí para medir a capacidade desse porta-malas. Ele realmente é um pouquinho espaçoso, mas já não chega aos 415 litros que oferece o principal rival dele, o Volkswagen Nivus. Tudo bem que a gente está falando de um carro maior, mas mesmo assim o artifício da Fiat para tentar se aproximar do Nivus talvez não tenha sido bem sucedido. Mas para quem sair de um hatch compacto como um Argo, um Onix, um HB20, não vai sentir no prejuízo não. A nota é 8,5. Falando em consumo de combustível, o Inmetro divulga dados bem otimistas em relação ao SUV. Segundo o Inmetro, no etanol,
o modelo apresenta médias de 8,5 por litro na cidade e 10,2 na estrada. Já na gasolina, o Instituto divulga médias de 12 por litro na cidade e 14,6 em perímetro rodoviário. Em nosso teste na cidade, a gente alcançou média de 10,1 por litro com o carro abastecido na gasolina. Portanto, em consumo, a nota do Fiat é 8,5. O Pulse, sem dúvidas, é um modelo interessante. Peca no espaço interno e no porta-malas, isso comparado com o Nivus, mas a versão Impetus traz um motor com desempenho surpreendente que com certeza vai cativar muita gente. A nota final do modelo da Fiat é 8,7. Gostou da avaliação 360 do Pulse? Então deixa um like aí embaixo. Para assistir mais vídeos como esse, não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu te vejo no próximo vídeo.